Olá, então, continuando aqui o nosso curso, GeoGebra para professores, vamos ver agora como a gente pode traçar o gráfico de funções definidas por várias sentenças, né? Ou simplesmente definir funções aqui usando várias sentenças. Então, para fazer isso, a gente vai precisar usar comandos do GeoGebra. Então, eu vou abrir um pouquinho de espaço aqui, porque como as expressões aqui vão ficar grandes, né? Vou ter que ter algum espaço aqui para poder digitar mais confortavelmente as expressões das funções. Então, vamos lá, qual é a ideia? Eu vou aqui no teclado, vamos começar com a função mais simples aqui, que é a função f de x. Né? Então, o que eu tenho que definir? Né? Então, f de x, eu vou procurar aqui a letra f para definir a função, f, abre parênteses x, igual. Bom, é aqui que começa. Nessa função, ela é definida por duas sentenças. Então, tem uma situação que acontece se o x for menor do que menos 1, se menos x, e uma situação caso contrário, né? Se o x for maior ou igual que menos 1. Então, nesse caso, a gente vai usar o comando se. Olha só, eu vou aqui escrever o se. Né? O GeoGebra automaticamente já me mostra uma série de comandos que iniciam com as letras SE. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher este comando, este modelo aqui, que é uma condição. O que é fazer se a condição for verdadeira e caso contrário. Então, qual é a condição? Né? Então, eu vou primeiro trabalhar com essa condição aqui. Se o x for menor do que menos 1, então eu vou escrever aqui x menor que menos 1. Então, essa é a condição. Nesse caso, qual vai ser o valor da função? Vai ser o próprio menos x. Então, eu vou andar um passo para a direita. Ele já vai para a segunda cláusula ali, né? E agora ele selecionou aquele então. E agora o que eu digitar vai substituir o que está selecionado. Então, eu vou escrever aqui menos x. Vocês vão ver que isso requer um pouquinho de prática para você fazer sem errar, né? Mas eu já tenho alguma prática. Então, andando um passo para a direita, ele selecionou ali o senão, e agora eu vou digitar o que acontece se, caso contrário, né? Se o x não for menor do que menos 1, ou seja, se o x for maior ou igual que menos 1. Então, eu vou botar um x ao quadrado menos 1. Um passinho para a direita e o Enter. Então, está aí o gráfico da função f. Né? Ela vale menos x se o x for menor do que menos 1 e x ao quadrado menos 1 caso contrário. No caso, são descontínuo aí, né? No menos 1. Beleza? As coisas ficam mais complicadas, né? Se você tem mais sentenças e com funções mais complexas aqui. Vamos tentar fazer esse segundo caso aqui, que é o g de x. Então, tem um pouquinho de paciência. No caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter três condições, né? Mas o comando se só suporta duas condições. Então a gente vai ter que usar dois se's. Né? Então no primeiro caso, o que acontece se o x for menor que menos 2? Aí eu vou ter um outro se para decidir o que acontece se o x for maior ou menor do que 3 ou não. É isso? Então vamos lá. G, abre parênteses, x, saio aqui, igual. Bom, vou começar a condição. Então vou escrever aqui o se. Vou usar essa opção aqui, né? Se condição, então senão. A primeira condição é o x menor do que menos 2. X menor que menos 2. E nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser 1 dividido por x mais
Opa! X mais 2. Tá, vou agora sair da vírgula aqui, ele selecionou se não, e agora eu vou ter que colocar um segundo se, para o que acontece se o x for menor do que 3. É isso? Então vamos lá. Eu vou agora escrever aqui o comando se. Vou selecionar de novo esse modelo aqui. Qual é a condição? Se o x for menor do que 3, opa, x for menor do que 3, eu passo para a direita, a função vai valer x² menos 5. Passo para a direita, é o caso contrário, né? Então, isso só vai acontecer se o x for maior do que menos 2 e menor e maior do que 3 também, né? Maior ou igual que 3. Então, o que corresponde a essa terceira condição aqui, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada do que... Vou ter que apagar o que está aqui dentro. E espero que ele não... Pronto. Raiz quadrada de x mais 13. Saio e dou um Enter. Então tá aí. Deixa eu fechar aqui a janela. Dar um zoom. Eu não sei se eu mencionei anteriormente, mas esses zooms e translações, a gente tem que estar com essa ferramenta selecionada de mover, né? Vamos dar um zoom aqui para... Daí a segunda, ou então alterar as escalas, como eu fiz aqui, né? Dar um Shift aqui, ó. Apertar a tecla Shift e alterar a escala. Tá aí. Como visualizar funções definidas por várias sentenças. Isso aqui requer um pouquinho de prática, trabalhar com isso, né? Mas a gente está vendo aí como fazer. Até mais.